Oi pessoal, hoje a gente vai ver a segunda parte da aula sobre dinâmica. Vamos falar sobre as leis de Newton. Primeira lei, a lei da inércia. O que é inércia? Inércia é a tendência natural que os corpos possuem de manter sua velocidade constante. Então você está em movimento, continua em movimento. Você está parado, continua parado. E é isso que a primeira lei diz, que o que estiver em movimento vai ficar em movimento. E o que estiver parado vai ficar parado, até que uma força atue e muda esse status de parado para movimento e de movimento para parado. Um exemplo aí, um carro freando bruscamente e os passageiros sendo jogados contra o cinto de segurança. O carro está parando, mas os passageiros não, os passageiros tendem a continuar em movimento. Então, olha um exemplo. É por isso que é super importante a questão do cinto de segurança, porque se tiver uma colisão ou um capotamento, quem estiver dentro do carro vai tender a continuar em movimento. Por isso que o cinto faz com que você fique preso no interior do carro, preso no interior do carro, e não seja jogado, não seja arremessado para fora do carro. Como aconteceu com aquele cantor famoso Cristiano Araújo, que ele morreu porque estava sem o cinto de segurança. O carro dele era seguro, apesar do acidente ter sido forte, mas se ele tivesse com cinto de segurança, tanto ele quanto a namorada teriam sobrevivido. Por isso que é super importante o uso do cinto de segurança quando estiver andando de carro. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. A força é dada em Newton, a massa é dada em quilo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Que uma força aplicada numa massa, m, vai produzir uma aceleração a. Como assim, professor? Vamos lá. Imagine aí. Precisa de mais força para sair do zero e aumentar a velocidade, uma moto ou uma carreta? É óbvio que quanto maior a massa, mais força eu tenho que aplicar para que essa massa, esse objeto, entre em movimento e adquira uma aceleração. Da mesma forma que, para poder frear, quem freia mais rápido? Uma carreta ou uma moto? É óbvio que a moto, porque tem menor massa. Então, ele vai precisar de menos força para desacelerar. Já a carreta não. A carreta precisa de muita força para desacelerar. Por isso que na pista a gente vê aquelas placas avisando quebra-mola com 300 metros. Um carro não precisa de 300 metros para parar. Uma moto não precisa de 300 metros para diminuir a velocidade. Mas uma carreta carregada precisa. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Para fazer com que uma massa atinja uma determinada aceleração, eu preciso aplicar uma força F. A massa, pessoal, é invariável. Já o peso é variável, o peso muda. Então a sua massa vai ser igual aqui na Lua, na China, em qualquer lugar. Já o seu peso não. O peso é dado em Newton por quilo. E o peso depende da gravidade. Então, o peso aqui na Terra é 1. Se você fosse para a Lua, seria outro. Se você fosse para Marte, seria outro. E dependendo da situação, seu peso muda até aqui na Terra mesmo. Por exemplo, no Grande Prêmio do Bahrein, quem acompanha aí a notícia, o noticiário, viu que aconteceu um acidente super grave com o piloto de Fórmula 1, Grosjean. Ele bateu numa curva e, a título de curiosidade, a força G aplicada na hora da pancada foi de 53 G, ou seja, peguem a gravidade 10, multiplique por 53 e depois multiplique pela massa dele. Aí vocês vão ter uma ideia da força-peso no momento da pancada. Terceira lei, a lei da ação e reação. O que essa lei diz? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Como assim, professor? Se eu empurrar uma parede, ela vai me empurrar de volta, na mesma intensidade, só que sentido oposto. Se eu estou empurrando ela para frente, a parede vai empurrar para trás. É isso que significa, com a mesma força. Um avião a jato, ele pega o ar em alta velocidade e joga aquele ar para trás. A turbina empurra aquele ar para trás em altíssima velocidade. E o avião vai para onde? Vai para frente. Quando você está andando, você pisa no chão e inclina seu corpo para frente, é óbvio, mas você empurra sua perna para onde? Empurra sua perna para trás.
e você acaba se movimentando para frente. Até pelo fato da gente estar andando, a gente está usando essa terceira lei de Newton. Se você está num barco remando, imagine um barco a remo. Você está remando e empurrando o remo para trás. Só que o barco está indo para frente. É interessante isso. Foguete. O foguete é a mesma coisa. É aquele foguete famoso que apareceu nas redes sociais. Que o pessoal vê aquele clarão no céu. Ficaram tudo doido, aquele monte de vídeo e foto. Ele também funciona com o mesmo princípio. Joga os gases da queima de combustível para baixo e ele é empurrado para cima. Então, convido todos a lerem o capítulo inteiro de dinâmica e mandarem as dúvidas no privado. Até a próxima semana.